Que o amor seja o maior alvo de vocês. Olha aí. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais. A paz do Senhor Jesus. Gente, esse é o capítulo 14 de 1 Coríntios, que vai ser lindo demais agora, né? Nós vamos ler aqui. Então, vamos lá? Olha só, tá escrito assim: que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, né? Olha aí, tá falando. Particularmente o dom de profecia. Entretanto, aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus, né? Tem gente que não acredita, eu creio, né? Mas respeito as pessoas que não acreditam. Olha só, aquele que tem o dom de falar em línguas, então não é em idiomas, né? Não é. Então, aquele que tem o dom de falar em línguas estranhas, desconhecidas, a língua dos anjos, né? Ele está falando a Deus, diretamente com Deus, não aos outros, não às pessoas, né? Ele está falando aqui, não às pessoas. Se você falar inglês, você vai saber, a pessoa vai traduzir, alguém vai saber o que você está falando. Mas línguas desconhecidas, ninguém sabe, né? Então, ele não está falando aos outros, ele está falando a Deus. Então, olha só. Visto que eles não podem compreendê-lo, não tem como compreender, a não ser que você tenha um dom de interpretar línguas estranhas, né? Olha só, aí ele fala o seguinte: ele está falando pelo poder do Espírito em mistérios. Então, tá falando aqui, tá muito claro sobre as línguas estranhas, gente. Tem gente que não acredita, mas existe. Olha só, ele está falando pelo poder do Espírito. Fala em mistério, quer dizer, não tem como você explicar mistério, né? Ele está falando. Entretanto, aquele que profetiza, anunciando as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando-os, confortando-os. Tá vendo? É aquele que profetiza, que prega a palavra de Deus. Então, tem esse dom de falar em línguas estranhas, mas ele está pedindo para a gente pedir o dom da profecia, de pregar. Por quê? Porque você vai estar anunciando as mensagens de Deus, você vai estar lendo a palavra de Deus e estará ajudando os outros a crescer no conhecimento do Senhor, animando-os e fortalecendo-os. Tá vendo? O evangelho é isso. Ó, animando-os, confortando-os e fortalecendo, né? Então, uma pessoa que fala em línguas está edificando-se a si mesma. Quando você fala em mistério, né, fala em línguas estranhas, você está edificando a si mesmo, né? Olha só, porém quem profetiza, edifica, ajuda toda a igreja. Olha só, eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em línguas, porém desejaria ainda mais que todos fossem capazes de profetizar, anunciando mensagens de Deus, pois este é um poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas, tá vendo? E a não ser que alguém interprete as línguas, tem que ter alguém para interpretar, tá vendo? A fim de que a igreja possa tirar proveito disso. Queridos amigos, ainda que eu mesma fosse visitá-los falando em línguas, como é que isso os ajudaria? Entretanto, se eu falar com simplicidade, com o que Deus me revelou, contando-lhes as coisas de que tenho conhecimento, ou uma profecia, bem como as grandes verdades da palavra de Deus, isso os ajudaria. Mesmo os instrumentos musicais, tais como a flauta ou a harpa, né? Tá falando aqui, são exemplos da necessidade de tocar sons claros, ele tá falando. Pois ninguém reconhecerá a melodia que a flauta está tocando, a não ser que cada nota soe bem claro, né? Tá falando. E se o corneteiro do exército não tocar as notas certas, como é que os soldados saberão que estão sendo chamados para a batalha? Como que é? Do mesmo modo, se vocês falarem palavras que não são compreensíveis,
Como alguém saberá o que vocês querem dizer? Né? Ele está falando, como? Seria a mesma coisa que falar ao vento, né? Então ele está falando muito melhor do que falar em línguas estranhas, que é muito essencial, né, para quem tem esse dom, é também o melhor profetizar, para que todo mundo pregue a palavra com clareza, com bom senso, com inteligência, com sabedoria, com unção e com boa compreensão da palavra. Você sabia disso? Tem que ter boa compreensão, porque hoje todo mundo está entendendo a palavra de um jeito, um entende de um, outro entende de outro jeito e vira, né? Então nós temos que ter uma boa compreensão, pedir a Deus, Deus me dá uma boa compreensão para que eu possa entender a sua palavra, porque foi o Senhor quem escreveu essa palavra, né? Então olha só, há muitas línguas, né? Ele está falando, há muitas línguas diferentes neste mundo e todas são excelentes para aqueles que as compreendem. Para mim, porém, não significam nada. Uma pessoa que me fala numa dessas línguas será um estranho para mim e eu também serei estranho para ela, já que vocês se encontram tão ansiosos para receber os dons especiais do Espírito Santo, peçam-lhes que aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja, peçam um dom que vai ser de ajuda, né? De ajuda mesmo, real para a igreja, porque não adianta pedir um dom que não vai ajudar ninguém, né? Então tem que pedir ao Espírito Santo aquele dom que vai ajudar realmente a igreja, né? Edificar, crescer, né? Se alguém receber o dom de falar em línguas estranhas, devem orar também pelo dom para interpretar essa língua, a fim de que possam depois explicar ao povo o que foi dito na língua desconhecida. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito estará orando, tá vendo, gente? Mais um sinal que é línguas estranhas. Mas a minha mente não saberá o que estou dizendo. Bem, então o que devo fazer? Farei as duas coisas, né? Ele está falando, farei as duas coisas. Orarei em línguas desconhecidas e também na língua que todos compreendem. Cantarei em línguas desconhecidas, mas também no idioma comum. Pois se vocês louvarem e agradecerem a Deus só em espírito, como podem aqueles que não compreendem, né? Vocês estão louvando a Deus junto com vocês? Tem gente que dificulta tudo, né? Então, olha só, vamos levar mais o evangelho simples para todo mundo entender. Como eles se unirão a vocês para dar graças quando não sabem o que vocês estão dizendo? Não há dúvida que vocês estarão dando graças primorosamente, porém as outras pessoas presentes não estarão sendo ajudadas, edificadas, né? Ele está falando, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês, né? No entanto, no culto público, eu prefiro falar 5 palavras que o povo possa compreender e ser auxiliado por elas a falar 10.000, né, palavras em línguas estranhas, né, em outro idioma, idiomas desconhecidos, né? A Bíblia está falando. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam crianças inocentes quando se trata de maquinar o mal. É isso que você tem que ser, ter um coração como de uma criança, né? Porém, sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie, pois está escrito na lei, por meio de pessoas que falam em outras línguas, eu falarei a este povo, falarei por meio de lábios de estrangeiros, mas mesmo assim o meu povo não me ouvirá, diz o Senhor. Assim, o falar em línguas não é um sinal para os que creem, tá vendo? Mas sim um sinal para os descrentes. Tá vendo? Falar em línguas é um sinal para os descrentes, tá vendo? A profecia, por sua vez, é para os que creem, não para os descrentes. Tá vendo? Então, por isso que você tem que pregar para os que creem, tá vendo? A profecia é para os que creem, tá vendo? Não para os descrentes. Assim, se uma pessoa ainda não é salva, ou alguém que não tem esses dons, vai à igreja e ouve todos vocês falando em línguas, não dirá que vocês estão loucos? Olha aí. Tá vendo? Mais um sinal.
Mas se todos vocês profetizarem, anunciando a palavra de Deus, e entrar um descrente ou crente novo que não compreende essas coisas, isso convencerá de que ele é um pecador, né? E ele será julgado pelo que ouvir. Gente, tem gente que pensa que não é pecador. Tem gente que não tem pecado. Eu não tenho pecado, né? A Bíblia fala lá em 1 João que aquele que fala que não tem pecado está mentindo, né? Está pecando mais ainda e fazendo de Deus um mentiroso. Nós temos pecado, mas nós somos perdoados. E todas as vezes que a gente, né, vê alguma falha, algum erro, a gente o quê? Se prostra diante de Deus e pede perdão pelos nossos pecados. Então, enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos e descobertos, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está neste lugar, né? No meio de vocês. Bem, meus irmãos, o que vamos dizer? Quando vocês se reúnem, alguém terá um salmo, né? Outro ensinará, outro transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, né? Uma revelação. Outro falará uma língua desconhecida ou explicará o que estará falando na língua desconhecida. Tudo deve ser feito para o crescimento, para a edificação da igreja, né? Então, dentro dessa reunião tem que haver isso. Falará um salmo, ensinará, transmitirá uma revelação da parte de Deus, falará em línguas estranhas, né? Então, isso tudo deve ser o quê? Para edificar a igreja, né? Para o crescimento da igreja. Se falar em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar. E é preciso que fale um de cada vez e que alguém esteja preparado para interpretá-la, ou o que eles estão dizendo. Entretanto, se não estiver presente alguém que possa interpretar, não devem falar em voz alta na igreja. Poderão falar silenciosamente para si mesmos, né, e para Deus na língua desconhecida. 2 ou 3 podem profetizar, um de cada vez, se tiverem esse dom, enquanto todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. Contudo, se enquanto alguém está profetizando, o outro receber uma mensagem ou uma revelação do Senhor, então cale-se o primeiro e fique em silêncio, ordem e decência, né, no culto. Dessa maneira podem falar todos quantos têm o dom de profecia, um depois do outro, e todos aprenderão e terão o quê? E serão instruídos e encorajados, né? Lembre-se que uma pessoa que tem o dom de profecia para anunciar uma mensagem de Deus tem a capacidade de conter-se ou esperar a sua vez. Tem gente que fala, mas eu não consigo me conter. Tem sim, a palavra de Deus está falando, né? Lembre-se que uma pessoa que tem o dom de profecia para anunciar uma mensagem de Deus tem a capacidade de conter-se ou esperar a sua vez, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, tá vendo? Olha aí, como em todas as igrejas dos santos, né, do povo de Deus, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja, não devem tomar parte na discussão, porque elas devem permanecer em submissão, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, façam os maridos em casa, pois é inconveniente as mulheres expressarem suas opiniões nas reuniões da igreja. Vocês discordam? Vocês estarão pensando que o conhecimento da vontade divina começa e termina com vocês? Vocês que diz ter o dom da profecia ou qualquer outro dom do Espírito Santo deve ser o primeiro a perceber que o que estou dizendo é mandamento da parte do próprio Senhor. Mas se alguém ainda discordar, bem, deixaremos que ele permaneça na sua ignorância. Portanto, meus irmãos na fé, anseiem por ser profetas, a fim de que possam anunciar com clareza a mensagem de Deus e não proíbam o falar em línguas. Entretanto, façam questões de que tudo seja feito com ordem e decência. Gente, esse foi o capítulo 14
14 de 1 Coríntios para a glória de Deus Pai. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente.